Hoje nós vamos ver, arrematar hoje com o volume dos sólidos. Mas antes, dar uma dica para vocês: o comprimento de uma circunferência é 2π que multiplica R. Essa corda, como se eu cortasse e esticasse. Valeu? Aqui dentro é o círculo, isso que envolve é o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes R. Ok? É só uma corda que envolve isso aqui. Agora também tem os poliedros de Platão. Poliedros de Platão são sólidos geométricos de faces regulares e iguais que têm certas particularidades. Do seu vértice e todos os vértices do poliedro partem o mesmo número de arestas e as faces são iguais também, e é claro que tem que obedecer àquela relação de Euler. E são 5 os poliedros de Platão. Vou dar só como curiosidade, quem sabe, hein? Cai. São eles: o de 4 faces. 4 vem de tetraedro. Ok? Tetraedro, depois vem de 6. 6 é o quê? Hexa, o prefixo. Hexaedro. Edrelados. Terceiro, de 8 lados. Octaedro. Ok? O quarto com 12. 2 dodecaedro. Com 12 lados. 4, nós vimos aí na aula anterior. 6, nós chegamos a desenhar. 8 e 12. E o último, Ico, 20. Icosaedro. Valeu? 4 faces. Hexa, 6. Octa, 8. Dodecaedro, 12. Icosaedro, 20. Ok? Beleza? Tudo bem. Então, pinte aí que nós vamos para o nosso assunto agora primordial. São 5 sólidos geométricos, os poliedros convexos regulares de Platão. São só 5 conhecidos como de Platão. Atenção, claro que tem vários outros poliedros, mas de Platão são só estes 5, ok? Vamos ver agora o volume dos sólidos. Primeiro nós temos um paralelepípedo de arestas A, B e C. Ou poderia ser um cubo. Se é um cubo, as arestas são iguais, correto? A e A. Fosse um dado, não é isso? O volume disso é dado como? No caso lá, A vezes B vezes C. Uma caixa d'água, um tanque quadrangular. Pega a topa, a altura e o comprimento. Largura, altura e comprimento. É tridimensional quando eu falo em sólido. Largura, comprimento, largura e profundidade, correto? Seria a altura, em termos de perspectiva de desenho, ok? ABC. No caso do cubo, nós temos que o volume nada mais é que A vezes A vezes A, que é A ao cubo. Se eu der um cubo, vou dar só um lado dele, vale L. Se eu quero volume, é L ao cubo. L vezes L vezes L, ou A vezes A vezes A, que é o lado ou aresta. Essa é a forma do volume para esse caso. Essa é a forma do volume para o cubo. Ok? Aqui o volume é
A vezes B vezes C. É o produto das três dimensões de uma maneira geral, ok? Para ficar mais separadinho ali, ok? Agora, da pirâmide. O volume da pirâmide, normalmente, como você vai calcular volume, você procura calcular a área da base e multiplicar pela altura. Aqui nesse caso, quando eu faço A vezes B, estou pegando a área dessa base aqui embaixo e multiplicando por C é a altura. A mesma coisa aqui, A vezes A é a área desse quadrado que é a base, vezes a altura que também é igual, A vezes A vezes A, correto? Não deixa de ser a área da base vezes a altura que é igual. Aqui é a área da base vezes a altura. Se você pegar um cilindro e botar e querer saber o volume dele, calcula a área da circunferência, nós vamos ver, e multiplica pela altura, como se você colocasse um êmbolo lá no fundo e puxasse, fosse percorrendo toda a altura, vezes a área da base, nós temos o volume. É o mesmo caso aqui, só que aqui é a área da base vezes a altura dividido por 3. Se você pegar um cilindro e você consegue fazer 3 pirâmides nele, ok? Um cilindro de uma bananeira, por exemplo, dá para fazer de um tronco de uma bananeira, de uma coisa, qualquer outro cilindro, você consegue tirar dali 3 pirâmides, ok? Nesse caso aqui, no caso seria do cone, desculpe. Falei besteira aqui agora. Vamos lá. Aqui, a área da base aqui, o que você tem que ficar atento? Saber quem é a base, aqui é uma pirâmide triangular. Por quê? Porque a minha base aqui é um triângulo. Você tem que ter esse lado, a altura, para calcular a área do triângulo, você já sabe. A altura desse triângulo, depois multiplicar pela altura da pirâmide. Correto? Aqui, a pirâmide de base quadrangular. Então, ou que fosse quadrada ou retangular. Então, você pega base vezes comprimento vezes largura, acha a área da base. Vezes a altura, ok? Você está achando o meu volume, só que não é reto. Então, tem que dar a terça parte, dividido por 3. Aqui é a mesma coisa, certo? É a mesma fórmula, ok? Concorda? Então, volume desse aqui é o produto das dimensões, A vezes B vezes C. Se for um cubo, A vezes A, que é A elevado ao cubo. Se for de uma pirâmide, o que você vai fazer? Você vai simplesmente calcular a área da base dessa pirâmide. Se a base for um triângulo, é base vezes a altura, não é isso? Dividir por 2, e vezes a altura da pirâmide, depois ele divide por 3. É um terço disso se fosse normal. Nessa aqui, como é quadrangular, dessa aqui também é a mesma coisa. A área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. A área da base, digamos que aqui seja A, aqui seja B. Eu tenho aqui a minha altura, ok? A vezes B é a área da base, calcularia a área desse quadrado ou do retângulo, o que fosse. Esse vezes esse é a área da base, vezes a altura, correto? Que é dado da pirâmide. Depois dividido por 3. Todos os sólidos que têm uma ponta, tem um vértice, o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3, correto? O volume normal. Se for no caso do cone, é πr3, não é isso? Correto? πr2 vezes h, que é r ao quadrado. A área da base é πr2 vezes h dividido por 3. Teve o vértice, isso vai acontecer. Como no caso do nosso cone. Ok? Eu vou fazer aqui mais ou menos.
aqui eu tenho o raio, aqui eu tenho a altura. Qual seria, no caso, a fórmula aí do volume? É a área da base. A minha base, no cone, a base é um círculo, correto? Pode estar de cabeça para baixo também, o contrário. Pode estar assim, não vai espantar, não tem problema nenhum. Então, é a área da base, qual é a área da circunferência? Π, R ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3, correto? Π, aqui é a área da base, a área da circunferência, né? Π, R ao quadrado, correto? Nós vimos. Vezes a altura do meu cone sobre 3. Viu? Fez um vértice, um bico, então é sempre sobre 3. A área da base vezes a altura, dividido por 3. Aqui no caso a área da base é A vezes A vezes B. Aqui no caso é base vezes a altura, dividido por 2. Não esqueça de calcular a área da base aqui, é a área desse triângulo, que essa altura aqui é outra altura. Base vezes a altura, dividido por 2. Acha no rascunho, coloca aqui, multiplica pela altura. Aqui é a mesma coisa. Essa área da base é A vezes B, só isso. Vezes a altura H, que é assim, e divide por 3, não é isso? Correto? Aqui, a área da base continua sendo a área da base, correto? Esse volume continua sendo a área da base vezes a altura dividido por 3. Só que a área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Por que eu coloquei a área da base aqui? Porque a base aqui vai variar. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, um retângulo, correto? Não é isso? Então aqui já é todo o cone, vai ser o quê? Uma circunferência, então já sei que a área da base é πr ao quadrado, então o volume é πr ao quadrado, que é a base, vezes a altura, dividido por 3, correto? Vamos pegar alguns exemplos que eu fiz aqui. Vou pegar a colinha de novo, certo? Que não dá para copiar. Minha letra é muito ruim. Vamos tentar fazer aqui. Segure aí que agora... Vamos lá. Qual o volume em litros de água que falta para encher um tanque com o formato de um paralelepípedo de dimensões? As dimensões são 20 metros, A vale 20, B vale 3 metros e C vale 2 metros. Qual o volume em litros de água que falta para encher um tanque com o formato de um paralelepípedo de dimensões 20, 3 e 2 metros, sabendo que já possui, atenção, 3/5 de sua capacidade, já tem 3/5 de sua capacidade. Está perguntando qual o volume que falta. Volume que falta. Não é isso? Atenção, qual é o volume de um paralelepípedo? É o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Então, meu volume vai ser 20 metros vezes 3 metros vezes 2 metros. Meu volume vai ser 3 vezes 2, 6, vezes 20, 6 vezes 2, 2, 120, metro vezes metro vezes metro, 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Conserva a base, somos expoentes. Dá 120 metros cúbicos. Ok, tudo bem. Eu vou fazer em metros cúbicos por enquanto, depois eu transformo. Olha, 120 metros cúbicos é a capacidade de todo o tanque. Cuidado para não colocar lá 120 metros cúbicos na resposta. Porque a pergunta foi
quanto falta para encher. Se tem 3/5 de água, falta para encher o quê? 2/5. O que falta para encher é 5/5 menos 3/5, que é o todo, vale 1. 1 menos 3/5 é a mesma coisa, que 5 sobre 5 é 1. Isso é igual a 2/5. Nem precisa fazer. 2/5 é o que falta. Não é isso? Se eu tenho 3/5 de água, quanto falta para encher? 2/5, que o total é 5/5. Tá bom? Se for 2/7, falta 5/7. Tem que completar com o número denominador. Então, o valor que falta vai ser 2/5 de quê? De 120 metros cúbicos, não é isso? Vai ser 120 dividido por 5 dá 24 vezes 2, 48 metros cúbicos. 48 metros cúbicos. Vou fazer aqui, é melhor. VF é igual 2/5 vezes 120 metros cúbicos. Isto é igual, vamos esquecer isso lá, 120 por 5 por 10 dava 12, mas pela metade multiplica por 2, dá 24 vezes 2, 48 metros cúbicos. Está querendo em litros. Olha, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Segurem isso aí. Assim como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Segurem também para domingo, tá bom, gente? Ok? Então, isso aqui passando para litro, basta multiplicar por 1.000. Como já viu que estivesse aqui, foi usar para frente. Ok? 48.000 litros. O aluno está resolvendo a questão. Chegou lá e encontrou, beleza, achou 120. Ele pega, vai lá, eles para sacanear com o aluno, põe na letra A, em litros, ou 120 ou 120.000 litros. Mas perguntou aí quanto falta. Não é o calculado, não é isso? E aí ele pode também, como ele calculou 48, para botar na letra A, ele vai botar 40 ou no caso ali foi quantos? Ele calculou 120, foi o calculado, não é isso? Ele pode botar 72, letra B, que é os 6/5, e na letra C que ele vai botar a resposta certa. Cuidado, fez a questão, volte na pergunta, porque enquanto você está calculando, você esquece da pergunta, é lógico. E sai da cabeça a pergunta em si. Você vai calculando o seu raciocínio normal, ok? Próxima questão. Então, a resposta está faltando, então, para encher o tanque, 48.000 litros. Com 72 parece que é 3/5, deve dar isso, e eles iriam botar lá, só para o cara calcular isso aqui de 120. O 72 a 120, ok? Próxima questão. Determine 25%. Segunda questão. Determine 25% do volume de uma pirâmide de base quadrangular com 9 metros de comprimento. Falou quadrangular e 9 metros de comprimento porque ela simplesmente é base quadrada. Correto? Colocou de certa forma, você fez a sua pirâmide, a desenho é assim, não, mas tudo bem. Com 9 metros de comprimento. Eu quero dizer qual é o volume de uma pirâmide. O volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura, 9 metros de comprimento e 4 de altura. Eu esqueci de colocar. Comprimento é 9 metros
e 4 de altura. Ok? Vamos lá. A área da base vai ser, se é 4, é 9 vezes 9, não é isso? A área da base, vezes a altura, que é 4, correto? A altura é 4, sobre, que é volume da área da base vezes a altura, dividido por 3. Cuidado, eu já ia esquecendo aqui. Dividido por 3. Trocando esse lápis. Teve verso, teve ponta, teve bico, por favor, dividido por 3. Área da base vezes a altura, sempre. Até no cone, área da base PR2 vezes H sobre 3, correto? Então, meu volume aqui vai ficar por 3 dá 3, por 3 dá 1. 3 vezes 9, vezes 3 vezes 4, 12 vezes 9. 12 vezes 9. 9 vezes 2, 18 a 1. 9 vezes 1 é 9. 108. 108 o quê? Eu dei o quê aqui? O meu? Metros cúbicos, não é isso? 108 metros cúbicos. Ok? 9 vezes 9, 81 vezes 4. Dividido por 3. Por 3 dá 1, por 3 dá 1. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 9. 9 vezes 2, 18 a 1, 9 vezes 1, 108. Eu quero 25%. Olha a pergunta. 25% é o que quer. Dia vezes 108. Correto? Podemos passar para cá para ficar melhor. 25 sobre 100. 25% quer dizer 25 sobre 100 de 108, ok? Por 25 dá 1, por 25 dá 4, ok? Dá 108 por 4, dá 54 por 2, dá 27, o quê? Metros cúbicos. Deixa eu ver a pergunta. Não falou se era em metros cúbicos ou litros aqui. 25 metros cúbicos, 27 metros cúbicos, 27 mil litros, correto? Ou 27 mil litros no caso. Ok, gente? Então, o cálculo de volume das figuras é simples. Se não teve, é a área da base vezes a altura. Calculou a área da base, conforme seja a base, vezes a altura. Se tiver vértice, se tiver ponta, é sobre 3. Valeu? Que eu vou dar os outros também. Tem até a esfera. E eu vou fazer um exemplo também do cone, correto? E nós vamos ver. E espero que tenha gostado. Se gostarem, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Até mais.